Se nós já temos um núcleo capaz de definir o que a célula faz, se nós temos parede, se nós já temos empresa, né, ou nesta empresa um departamento que gera energia, e nós já falamos, né, acabamos de falar de uma organela que é capaz de fazer o direcionamento do nosso produto, no caso aí o retículo endoplasmático, vamos entender então qual que é a função do complexo de Golgi dessa vez. Se nós estamos fazendo, de certa forma, né, algumas equivalências entre uma célula e uma empresa, o que seria o complexo de Golgi? O complexo de Golgi seria como se fosse um departamento de empacotamento, né? Então, nós temos aí toda a linha de montagem. Imaginem uma proteína, o RNA mensageiro sai do núcleo, passa pelo retículo endoplasmático, é dobrada, é acrescida de açúcares ou de alguns outros radicais, e aí ela passa pelo retículo endoplasmático liso, de certa forma ela vai ser finalizada e finalmente nós precisamos arrumar uma forma de lançar esse material para o meio extracelular ou então até mesmo para o interior da célula. E quem faz isso é então o complexo de Golgi. Também é uma organela, assim como o retículo endoplasmático, de exclusividade de células eucariontes. Alguns vacúolos, algumas vesículas são até observadas em células que são procariontes e podem ter sido talvez as precursoras desse tipo de organela, né? Então, no caso, o complexo de Golgi também vai ser formado por vesículas achatadas. Vocês podem observar aí na imagem, é possível ver aí esses pacotes, e dentro desses pacotes, né, que são também formados por membranas, nós conseguimos observar que ela tem dois lados, um lado voltado para o retículo endoplasmático liso e um outro lado que é voltado para a membrana citoplasmática, né? Então, ela vai ter em maior quantidade, já que ela é uma organela de empacotamento, naquelas células que são especializadas em processos de secreção, por exemplo, de muco, em secreção de algumas substâncias, de hormônios, né? Em outras palavras aí, todas as células que precisam excretar materiais em grande quantidade, vão ter uma grande quantidade também de complexos de Golgi que vão ser observados. Bom, nós temos dentre esses dois lados, né, do complexo uma face que é aquela voltada para o retículo endoplasmático, então ela é chamada de face cis, né? Então ela recebe aquelas proteínas que foram, de certa forma, já estão prontas para serem excretadas. E a face trans, que é a voltada para a membrana citoplasmática, é onde acontece realmente a finalização do pacote, né, ou o laço do pacote. E essas vesículas, então, vão, de certa forma, originar algumas dessas bolsas, e essas bolsas vão conter enzimas, vão conter lisossomos, vão conter, de certa forma, os peroxissomos, ou então outras substâncias que vão ser excretadas pelas células. E como que essas vesículas saem? Essas vesículas que são formadas, uma vez maturada a proteína e uma vez empacotada, ela vai sair e atuar em diferentes locais no organismo. Então, mesmo que eu tenha produção de vários tipos hormonais por uma única célula, é justamente pelo complexo de Golgi que essas enzimas vão sair, que essas proteínas vão sair e vão ser usadas, por exemplo, para digestão, ou vão ser usadas como hormônios, ou até mesmo como um muco, a fim aí de umedecer, por exemplo, um determinado órgão. Parece ser algo muito simples, mas é algo muito funcional. Se não ocorrer a maturação da proteína e se no complexo de Golgi isso não acontecer da maneira mais assertiva, na finalização, na hora do empacotamento, simplesmente a vesícula acaba não se fundindo, ou ela pode ter um alvo diferente na hora que ela vai encontrar uma outra célula. Nós comentamos, quando falamos de retículo endoplasmático, de estresse causado, por exemplo, em retículo endoplasmático por poluentes atmosféricos. Então, de certa forma, esse estresse acaba também prejudicando o transporte e a liberação e, de certa forma, a ação de muitas dessas proteínas. E uma coisa que a gente pode estar se perguntando, né? Como que a vesícula acerta, né? Uma vesícula que sai do complexo de Golgi, como que ela consegue chegar exatamente na sua célula-alvo? Bom, isso funciona da seguinte maneira: o complexo de Golgi ele acaba marcando
com algumas proteínas de membrana, lembrando que essas vesículas elas são formadas por membrana citoplasmática. Então, nessa membrana existe algumas marcas. Então, cada vesícula ela vai ter alguns, são chamados de sítios de ancoramento, que são proteínas, e essas proteínas permitem a identificação da vesícula no órgão-alvo de certa forma corretamente, né? Isso faz com que eu tenha um tecido que vai produzir em alguns momentos hormônios ou enzimas diferentes, e essas enzimas vão ter uma atuação mais pontual em órgãos distintos no organismo, né? Tudo isso funciona de maneira muito sincronizada. Isso porque, né, a função, no caso, é modificar, armazenar e exportar essas proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, passa pelo liso e depois vão ser empacotadas lá no complexo de Golgi. Uma outra função que nós podemos encontrar também é a origem, de certa forma, né, do complexo de Golgi, que nós temos a origem aí dos lisossomos e também dos acrossomos dos espermatozoides. Mas por que o espermatozoide precisa ter uma vesícula na ponta da sua cabeça? Isso porque na hora que ele está penetrando no óvulo, ele precisa romper alguma, né, passar, né, vencer aquela estrutura da célula do óvulo feminino, e quando ele alcança, né, quando ele consegue romper, essas bolsas são liberadas e acontece rapidamente a digestão e uma única célula consegue fecundar. Senão nós teríamos vários espermatozoides que poderiam entrar, ou o que é pior, né, vários espermatozoides chegarem e, se não ocorrer o rompimento desse acrossoma, nenhum espermatozoide consegue estar entrando no óvulo e a fecundação acaba sendo inviável. Esses acrossomos, então, são vesículas que têm esses lisossomos que estão na cabeça do espermatozoide. Então, vários lisossomos acabam se fundindo e formam uma grande bolsa, tá? Para facilitar a perfuração desses óvulos. E será que é possível a gente mudar o que está sendo empacotado? Pois é, né? Esse é um grande desafio de alguns pesquisadores, porque sabe-se que muitas proteínas, elas são produzidas e para isso elas precisam ser preparadas, de certa forma existe um espaço físico e temporal para que elas sejam efetivas. Só que nós também temos alguns micro-organismos, algumas patologias que também estão relacionadas com essa maturação de proteínas no interior do retículo endoplasmático e também do complexo de Golgi. Um exemplo, né, que de certa forma vem sendo estudado recentemente é a febre oropouche. A febre oropouche ela é específica, endêmica da região norte do Brasil e tem alguns sintomas muito parecidos com a dengue, né? Então ela é específica da região norte, mas sabe-se então que também é transmitida por um mosquito e está relacionada com um vírus. E ela tem uma estrutura, né? O vírus tem uma estrutura muito parecida com no caso, com os vírus e os sintomas da dengue. Bem, qual que é o princípio desse vírus? Depois que o vírus invadiu a sua célula hospedeira, ele é capaz de sequestrar o complexo de Golgi, né? Se lá é onde acontece o empacotamento, esse micro-organismo faz com que a célula trabalhe para ele. Então ele começa a transformar a célula numa verdadeira fábrica de vírus. E tudo isso vai acontecer no complexo de Golgi. A ação do vírus é muito simples, ela recruta alguns complexos proteicos da célula hospedeira que vai ter a capacidade de deformar aquela parede, aquela organela, né, o complexo de Golgi. E aí permite a entrada do genoma viral em várias outras células. Bom, existe um mecanismo de ação que foi descoberto por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que faz com que ocorra uma desmontagem. Como que é isso, né? Compreendendo que o vírus da dengue e do oropouche tem esse mecanismo, eles observaram então que é possível maturar de maneira antecipada o vírus, por exemplo, da dengue. Então, se ele for lançado antes da hora para o meio extracelular, ele deixa de ter a sua função. Então, o vírus da dengue, do oropouche, precisa deixar de ser adolescente e evoluir para que ele realmente torne-se numa forma infectiva. E hoje as pesquisas estão nessa direção. Se for possível lançar o vírus, né, uma vez que o vírus colonizou, se for possível colocar e alterar essas proteínas e fazer com que esse vírus saia da célula sem estar maduro, vai reduzir ou talvez até eliminar a sua infectividade.
Será que estamos diante aí da cura do vírus da dengue? Ainda não sabemos, porque independente disso, todo medicamento ou qualquer outra substância que é conhecida, ela tem um tempo, um prazo de pelo menos uns 10 anos até entrar e até ela ser comercializada. Mas de repente vale a pena ficar ligado em novas informações.